slides de cada aula também são disponibilizados para vocês, né, sempre em cada aula, tá? Os slides das aulas anteriores já estão, os slides da aula de hoje também estarão disponíveis ali para vocês no Classroom. Muito bem. Bom, vamos relembrar o nosso calendário, né? Sempre no início, né, eu trago aí o calendário para relembrar, pelo menos, esse tópico do nosso contrato pedagógico. E aí, sempre eu reforço também que no contrato pedagógico nós tratamos várias coisas, né? Um vídeo ali de 1 hora, mais ou menos, né, em que a gente tratou como as aulas vão acontecer, como é que é o processo avaliativo, como é que são as atividades no Classroom, o trabalho disciplinar que entrega no Classroom, as atividades que valem nota lá no Moodle, né, no iad.qi.edu.br, onde vocês têm que entrar e fazer as atividades avaliativas que valem nota. Muitos já fizeram, né, a primeira e a segunda. Alguns fizeram já a primeira, a segunda e a terceira, e alguns já fizeram as 4. Pelo menos, né, fez as 4. Mas teve algumas pessoas que deixaram passar a data da primeira atividade avaliativa lá no Moodle, né, e ficaram, né, sem nota nessa primeira atividade avaliativa. Ainda tem 3, tá? Não percam, né? Aqueles que não fizeram, né, fiquem atentos, vocês estão deixando passar as atividades avaliativas no Moodle, né? Então, acessem o Moodle, clica lá na disciplina de Direito e Legislação, clica na semana e aí vai abrir, né, a atividade avaliativa que está dentro daquela semana ali, tá? Em cada semana tem uma atividade avaliativa, né? Segue aquela mesma lógica do guia do aluno, né? A gente também falou do guia do aluno lá no contrato pedagógico, e ali no guia do aluno é que estão as datas em que acontecem as atividades avaliativas lá no Moodle, tá? Mas vamos reforçar o nosso calendário aqui, então. Nós tivemos, né, o nosso início lá no dia 10/2, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, e a primeira atividade avaliativa no Moodle, ead.qi.edu.br, né, se refere ao conteúdo da primeira aula, da primeira semana. 17/2, nós tivemos a aula 3 e 4, né, e a atividade avaliativa 2 da N1 no Moodle, ela se refere ao conteúdo dessa aula da semana 2. Atividade avaliativa 2, conteúdo da semana 2. A aula que a gente está tendo hoje, né? 24/2. Vamos ter, né? Hoje, 24/2. Conteúdo da aula 5 e 6. E a atividade avaliativa 3, que está lá no Moodle para vocês fazerem, corresponde ao conteúdo que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E a atividade avaliativa 4 da N1, que é a última, né, porque são 4 pontos lá no Moodle, e a atividade avaliativa na N1 ocorre, né, em relação ao conteúdo da nossa 4ª semana, lá no dia 3/3, a aula 7 e 8. Então, nossa atividade avaliativa 4, né, está relacionada a esse conteúdo que vocês veem lá no dia 3/3. Então, são 4 semanas de conteúdo e uma atividade avaliativa lá no Moodle correspondente a cada uma dessas semanas, tal qual a gente combinou, conversou e informou na primeira aula no contrato pedagógico. Lá no dia 17/2, eu repeti essas mesmas informações. Hoje, 24/2, estou repetindo de novo. Em todas as aulas eu falo para que vocês façam as atividades lá e não esqueçam. Tá? Talvez não fosse necessário repetir tantas vezes, né? E até peço desculpa àqueles que ouvem esse recado, né? Todas as aulas, né? Mas, infelizmente, tem alguns colegas que não sei se não ouvem, né? O que acontece exatamente, né? Nesse entendimento, que não entra lá no Moodle, não faz a atividade e está perdendo nota, né? E a gente fala todas as aulas, repete em todas as aulas, então, enquanto tiver gente, né, esquecendo, deixando de fazer, eu sou obrigado, né, a repetir a mesma informação que eu dei na primeira aula, que eu dei na segunda, e estamos repetindo agora, tá? Então, dos que estão conectados aqui, tem vários que não fizeram, né, a primeira atividade avaliativa lá no Moodle, tá? Os que fizeram, tá tudo ok, né? Já sabe, inclusive, a nota que tiraram lá, né? Vale 1 ponto cada uma, né? Fiz a primeira, tirei 1, fiz a segunda, tirei 0,8, fiz a terceira, tirei 0,9. Então, vai somando aí, né?
dos 4 pontos, daqui a pouco tem os 4, tem quase os 4, né? São 4 pontos na N1. Lá no dia 10/3 é a data limite da entrega do nosso trabalho disciplinar, tá? Vale 6 pontos na N1. Então, as 4 avaliativas do Moodle, 1 ponto cada uma, mais o trabalho disciplinar que vale 6, formam os nossos 10 pontos da N1, né? Tá? O trabalho disciplinar, a gente também conversou a respeito dele lá no Contato Pedagógico. Tá? Esse vídeo está gravado, está disponível para vocês assistirem de novo, se quiserem, né? Se precisarem. Ali no Classroom, na barra atividades, no tópico vídeos, aulas ao vivo. Ali a gente falou do trabalho disciplinar, a gente abriu o arquivo, mostrei para vocês, falei sobre o mapa mental que tem que ser feito, os assuntos, né? Então ali a gente comentou sobre esses assuntos. Então, se alguém não assistiu, não sabe do que se trata, assista o contrato pedagógico, a gente tratou disso lá, naquela aula, tá? Bom, a nossa média, vocês sabem, né? Porque tratamos do contrato pedagógico, é N1 mais N2 divididos por 2. Então, se na N1 são 4 atividades avaliativas no Moodle, 1 ponto cada uma, e 6 do trabalho deu 10, de onde vem os outros 10 pontos da N2, tá? Para fazer a média. Os 10 pontos da N2 vem da prova final, né? Vale 10 pontos, e ela ocorre lá no Moodle também, né? O endereço do Moodle é ead.qi.edu.br. A gente fala desse Moodle aí em todas as aulas, né? No último dia, então, 10/3, vocês não têm conteúdo de aula. Vocês vão acessar o Classroom para ler ali as instruções de prova, às 19 horas, vão pegar o código da prova ali, e aí vão lá no Moodle, vão acessar lá o Moodle, ead.qi.edu.br, vão clicar na disciplina de utilização, abaixo, né, da semana 1, 2, 3 e 4, que são as atividades avaliativas de vocês, vai estar lá a atividade avaliativa final, né, a prova final. Vocês vão clicar nela, vão colocar o código que pegaram ali, né, no Classroom, e vão fazer essa prova. São 10 questões objetivas, né, do conteúdo da nossa disciplina, tá? A prova, dia 10/3, à noite, às 19 horas. Prova final, né, 10 pontos na N2. O trabalho da N1, 6 pontos que é no Classroom, tem até o dia 10 para entregar. Pode entregar antes. Inclusive, já teve gente da turma aqui que entregou, né? Inclusive, eu corrigi e já devolvi com nota, né? Então, quem entregou já recebeu a minha devolução, né, do trabalho. Se acessar lá a atividade, vai ver que tem já a nota atribuída lá, tá? Se não me engano, foram 2 pessoas da turma que já conseguiram fazer, né, e realizaram a entrega. Deixa eu ver o chat. Renata comentou ali. Já fiz tudo com a demanda da faculdade junto e mais. É mais fácil fazer tudo quanto antes. De fato, né, Renata? Se a gente cuidar para não deixar as coisas acumularem, né, fica muito mais fácil, né? A gente não perde, né, os prazos, né? Porque aquelas atividades lá no Moodle tem prazo, né? Passou o prazo, não tem mais, né, o que fazer, né? O sistema não permite mais abrir as atividades, né? Então é muito importante que tenham essa atenção, né, redobrada com os prazos das atividades que são feitas lá no nosso Moodle, tá? Muito bem. Quem mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre nosso calendário de aulas, né? Gustavo perguntando se dá para fazer um mapa mental no caderno, tirar uma foto e colocar lá no trabalho. Eu acho que seria até mais fácil, Gustavo. Gosto é gosto, né? Então, se quiser fazer o mapa mental no caderno, tirar uma foto, inserir a imagem da foto no trabalho, ok, né? Mas acredito que seria até mais fácil. Hoje em dia tem tanta facilidade, né? Tem aplicativo de celular, tem os sites, né, para montar mapa mental, que é tão fácil de fazer, né? E já gera a imagem para te inserir lá. Mas, tranquilo, tá? Desde que a tua foto, né, do teu mapa mental fique nítida, que seja possível ler e entender o que tu fez ali, tá? Pode inserir essa imagem, né, lá no trabalho. Mas não é enviar a foto, né, por e-mail ou anexar a foto lá
o trabalho disciplinar no Classroom. Tem que inserir a imagem do trabalho dentro do arquivo lá, tá? Conforme a gente demonstrou na nossa aula do contrato pedagógico, tá? Wesley perguntando se o trabalho está nas atividades no portal. Wesley, eu vou te perguntar se tu assistiu o contrato pedagógico, ou se tu já acessou a barra atividades no Classroom. A gente fala disso em todas as aulas, Wesley. O trabalho disciplinar não é no portal, não é no Moodle, o trabalho disciplinar é no Classroom. Tá aqui, ó. 10/3, entrega o trabalho disciplinar em 6 pontos, Classroom. É a sala de aula virtual de vocês. Vocês receberam um convite, entraram na sala. Todo início de aula eu posto ali na sala virtual do Classroom, né? Meu boa noite para vocês e o link da aula ao vivo. Vocês acessam dali. E é ali que são postadas as atividades de aula, né? Os vídeos gravados, os slides de aula. Tá, Wesley? Eu tenho a impressão que tu talvez não tenha assistido o contrato pedagógico. Aí fica a recomendação, tá? Assiste lá, porque a gente tratou do trabalho disciplinar e de um monte de outras coisas importantes do andamento da disciplina. Se não assistiu, tu pode correr o risco de perder aí alguma coisa que foi combinada lá, tá? Então é imprescindível, né, que tu e também, né, os outros colegas que não assistiram ou, enfim, já esqueceram, né, lá do contrato pedagógico, assiste de novo. Por isso que é gravado, né? Vocês podem assistir ali todo momento que quiserem relembrar alguma coisa que foi combinada, tá lá, tá? Mas o trabalho disciplinar, te respondendo, Wesley, é no Classroom. Na barra atividades, tem um tópico aí chamado trabalho disciplinar, tem a data de entrega, né, que é até o dia 10/3, e o arquivo está ali, né, é editável, clica no arquivo, né, bota o nome de vocês, o nome do professor, a data, insere o mapa mental e clica em entregar. Tá? Muito bem. Professor, eu tenho uma dúvida. Fale. Eu tentei fazer essa situação do mapa mental e eu tentei inserir lá pelo site, só que eu não estava conseguindo. Aí eu fui lá, liguei lá para QI e eles disseram que quando é para entrega de trabalho desse jeito, aí tem que mandar por e-mail. Aí eu te mandei por e-mail o mapa mental. Não, Não sei não. se tu viu. A orientação é fazer a entrega pelo Classroom, conforme foi É que demonstrado lá na eu não aula do contrato consegui pedagógico. fazer. Tem que clicar na aba inserir. Tu olhou no Mas vídeo lá lá como é ele. que foi explicado? Não. Clicar na aba inserir, e lá inserir imagem. Tu achou isso? Tu fez o passo a passo que foi mostrado na aula do contato pedagógico? Olha, eu tava prestando atenção na aula naquele dia e tu explicou assim, mas tipo, eu não consegui captar a informação, entendeu? Tipo, aonde que vai e tudo Tá. mais. Então vamos aproveitar então, já que foi uma pergunta do Wesley, uma dúvida tua também, pode ser que tenha mais gente com a mesma dúvida. Eu vou abrir de novo e vou mostrar como é que faz a inserção ali, né, de uma imagem dentro do arquivo, tá? Pode ser? Tá bom. Pode. Tá. Então vou parar a apresentação aqui e vou compartilhar com vocês a tela do Classroom. Só um pouquinho. O Wesley conectou, né? Tá aqui, fez até uma pergunta e mandou uma mensagem ali que não estava conseguindo. Que bom que conseguiu, era só clicar no link ali, né, Wesley? Beleza. Como vocês estão visualizando aí na tela, tá? Isso a gente tratou na nossa aula, né, do contato pedagógico. No Classroom tem a aba mural, atividades, enfim, né? Clicando em atividades, ele vai abrir então todas as atividades que já foram disponibilizadas para vocês, né?
Tem lá as atividades das aulas anteriores, né, que a gente faz naquela segunda metade da aula. Tem o trabalho disciplinar, os slides, os vídeos das aulas, o contrato pedagógico, a apostila, o plano de ensino, o guia do aluno. A nossa dúvida agora aqui, trazida aí pelo Wesley, né, pela colega também, é o trabalho disciplinar. Então, vocês, ao encontrar a atividade do trabalho disciplinar, ao acessar o Classroom, clica ali, né, trabalho disciplinar. Vocês vão perceber que tem um documento aqui chamado trabalho disciplinar. Cada aluno tem o seu, né, acessou pelo seu login, né, está no seu perfil do Classroom. Clica no trabalho disciplinar, ele vai abrir. O formato é no Google Documentos. E ele é totalmente editável, tá? É só clicar sobre, né, o trabalho e vocês vão conseguir inserir, né, o nome de vocês, o nome do professor, a data de entrega do trabalho, né? Tem ali a descrição, nós mostramos isso em aula, né, lá no contrato pedagógico. Falamos passo a passo aqui, o mapa mental, né, falamos dos critérios de avaliação, falamos dos itens que podem ser escolhidos, né, e foi dito para vocês que vocês poderiam inserir, então, o trabalho, né, o resultado, de duas formas, tá? Uma delas, clicando aqui no corpo do trabalho, clicando com o botão direito do mouse, ou então, né, utilizando aí o touch do celular de vocês, e colando uma imagem que vocês copiaram, né? Fizeram um print. Eu criei meu mapa mental no site tal. Eu criei meu mapa mental no tal aplicativo. Aí fiz o print, né, da imagem e vou colar a imagem que eu criei lá no meu aplicativo, no meu site lá que faz mapa mental, tá? Ou então colar a foto, né, que é um colega que perguntou se poderia colar fotos no mapa mental que fez no caderno. Vai aqui, cola aqui, né? É só isso. Insere e depois clica em enviar. Essa é uma forma. A outra forma é, ele funciona como funciona o Word, né? O Google Docs. Vocês veem que tem uma aba ali em cima, né? Que possibilita vocês inserirem, né? Vai inserir imagem, fazer o upload do computador. Como eu estou conectado pelo computador, ele vai dizer para fazer o upload do computador, mas aqui, se vocês clicarem e tiverem pelo celular, vocês vão fazer o upload da imagem, né, do mapa mental que vocês criaram, lá da pasta do computador de vocês, da pasta do celular de vocês, que criaram no aplicativo e salvaram, né, o mapa mental no aplicativo. E vai inserir exatamente, né, essa imagem no mesmo lugar onde estava o cursor de vocês, tá? Essa foi a explicação que a gente deu lá no contrato pedagógico. Não sei se ajudou aí os colegas, ficou claro? Aos que perguntaram aí sobre o trabalho, compreenderam Sim, onde está o senhor. trabalho, como para fazer. Aham. Não, Então, agora tirou minhas dúvidas. isso. Conforme a gente combinou, não é para enviar por e-mail, não precisa anexar nada, já está o trabalho aqui. É só entrar, fazer e depois fechar o arquivo e clicar em enviar. Foi assim que a gente combinou, foi assim que a gente tratou lá no contrato pedagógico. Claro que eu insisto bastante para vocês assistirem o contrato pedagógico, porque se a gente ficar, né, todas as aulas repetindo aquilo que a gente já viu, né, no contrato pedagógico, né, a gente toma um tempo aí de cada aula bem grande. Então, sempre fica a recomendação, né, hoje a gente abriu uma exceção, né, fizemos o mesmo passo a passo que a gente fez lá na aula do contrato pedagógico, tá? Mas o recomendável é, né, bom, o professor falou lá na aula do contrato pedagógico, ele está avisando isso faz tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na barra atividades, vou procurar o vídeo do contrato pedagógico e vou assistir, né? Então, o vídeo do contrato pedagógico está no Classroom, tá? Se vocês clicarem na barra atividades, né, e olharem lá o tópico vídeo, aulas ao vivo, tem o vídeo da aula anterior, tem o vídeo da aula 1 e 2 da primeira aula, tem o vídeo do contrato pedagógico. Clica ali, e está ali o vídeo, ó. Tudo que a gente tratou, explicou como vai funcionar, trabalho, prova, atividade avaliativa, muda o guia do aluno, tudo ali, tá? Então, peço a gentileza de vocês, né, se não fizeram ainda, aqueles que ainda não fizeram, né, que façam isso, tá? Assistam o vídeo. Né? Foi tratado na primeira aula. Eu participei da primeira aula, não lembro. Faz um esforço de assistir de novo, né?
assistir de novo ali essas informações, tá? Então, agradeço aí as perguntas e até as perguntas nos ajudam, né, a fortalecer essa ideia, né, de fiquem atentos, né, vejam as coisas onde elas estão, né, principalmente porque é uma disciplina de primeiro ciclo, né, muitos, né, estão fazendo a primeira disciplina pela primeira vez, então não custa repetir, né, não são alunos do segundo ciclo, né, acostumados já, muitos estão começando pela primeira vez, então tranquilo, né, faz parte. E já aproveitando que eu compartilhei a tela aqui da minha guia, né, vou abrir a guia do relatório de notas, né. Vejam que tem muita gente, né, que não fez nem a primeira, nem a segunda, não fez nenhuma atividade avaliativa no Moodle ainda, né, e está no relatório aqui, está mostrando, ó, o aluno não entrou lá e não fez. E todas as aulas a gente lembra, e todas as aulas a gente fala que tem que entrar lá no Moodle e fazer as atividades avaliativas, tá? É uma coisa que preocupa bastante, porque daqui a pouco, né, vai acontecer aí alguma reprovação, porque não estão fazendo, né, as atividades avaliativas, né. Tem muito aluno que já fez uma, duas, fez três, tem um que fez as quatro já, muito bem, perfeito, né, mas tem gente que passou o prazo da primeira, né, e agora só tem três para fazer, tá? Então fiquem atentos a isso. Professora, eu só queria avisar que deu certo e eu consegui lá inserir agora. Obrigada. Legal, 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 né? É simples ali, né? Uma questão de. Sim, foi mais tipo falta de atenção, assim. Por mais que eu estivesse olhando, não prestei atenção, tava Sim, distraída, sim. assim. Mas muito obrigada. É a prática também, né? A gente faz uma primeira vez, nas próximas agora, né? Vai tirar isso aí de letra, né? Eu já sei como fazer, vai até ensinar os colegas depois, né? Como é que faz, né? Para as próximas disciplinas, para a disciplina de segundo ciclo. Claro que eu espero que, né? Dentro em breve aí, né? Algumas semanas ou um mês, dois, três, né? O governador aí flexibilize, né? Acabe essa situação de pandemia e aí a gente vai ter, né? Aula presencial, enfim, e a gente não vai ter essa necessidade, né, dessas dificuldades da tecnologia, né, que elas nos trazem aí. Tá? É um aprendizado a mais, é bom, né, mas bom mesmo, né, é ter aula presencial, estar junto com a turma, né, isso aí que é mais bacana. Muito bem. Vamos começar o conteúdo da nossa aula de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta a respeito dessas questões de trabalho, prova, né? Como é que está aí, gente? Podemos começar? Alguém gostaria de aproveitar para fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Muito bem. A princípio, né, ninguém manifestou mais nenhuma dúvida, nem pelo chat, né, nem ao vivo. Tranquilo, né? Milka colocou por ela tranquilo. Muito bem, gente. Então vamos dar início, tá, ao nosso conteúdo da aula de hoje. Então, são dois temas, né? Títulos de crédito, né, e o direito empresarial, tá? A gente viu os aspectos principais, né, desses temas, desses assuntos. O conteúdo, né, completo está na apostila, o guia do aluno, né, para os alunos do EAD, ele complementa lá, né? O aluno tem que fazer o quê? Estudar, ler lá o conteúdo da aula daquela semana. Complementa o conhecimento que se tem na aula ao vivo, tá? Isso é muito importante que se faça o que está lá no guia do aluno. Então, vamos iniciar com títulos de crédito, que é o primeiro assunto. Tá? A gente vai ver aí algumas características, classificação e estrutura aí dos principais, né, títulos que a gente encontra. Tá? Bom, a nossa legislação, né, ela define as coisas antes de tratar dos aspectos, né, normativos, né, as regras do jogo, como funciona. Ela traz a definição, né, então a gente nota isso, né, lá no direito tributário tinha definição, né, o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, né, e aí eu, dentro do Código Tributário tem lá depois as regras de funcionamento né, da cobrança dos tributos, quais tributos existem, enfim, né, mas a lei, né, ela sempre traz as definições e depois a regra do jogo. Em títulos de crédito não é diferente, né? No Código Civil se define, então, o que é o título de crédito, tá?
Ele é um documento para que seja exercido o direito, né, que está contido naquele título de crédito. Né? Aquela imagem ali a gente já denota que, então um cheque é um título de crédito, sim, né? É um documento onde está ali, né, alguns elementos que demonstram, né, o valor daquele título, né, a quem é destinado, né, quem está fazendo aquele pagamento, né, a instituição financeira também que fará o pagamento daquele cheque emitido, né. Inclusive, hoje em dia, né, nós, pessoas físicas, né, é mais raro, né, se ver utilizar cheque, tá? Ainda existe, claro, né, mas com meios de pagamentos digitais, né, é cada vez mais raro, né? Mas empresas ainda usam bastante, né? Mas pessoa física, como era, né, há 20 anos atrás, por exemplo, né, se usava muito, né? Hoje em dia é muito mais raro. O título de crédito é um documento, né, com previsão legal, né, que dá então um direito a alguém, né, de resgatar aqueles valores expressos naquele título de crédito. Tá? Alguém, pessoa física, né, ou também uma empresa, pessoa jurídica, né, que tem direito de resgatar aquele elemento, né, previsto no título de crédito. Então, os títulos de crédito, eles têm 3 características. Tá? O primeiro deles é força executiva, tá? Ou seja, a possibilidade de executar aquilo que está dito naquele título. Tá? Então, o valor que está ali expresso, ele pode ser executado, né, por quem detém aquele título, tá? Ou a pessoa, né, a cujo título está nominalmente destinado, pode executar aquele valor, ou seja, pode fazer o recebimento, sem necessidade de entrar, né, com uma ação legal exigindo aquele pagamento. Não, né, pode ir a uma instituição financeira, sacar o cheque, né, enfim, como um exemplo de título, por exemplo. Tá? Ele também, né, caracterizado pelo formalismo, ou seja, tem uma forma, né, tem regras, requisitos, né, para que aquele título ele tenha validade. Tá? E é claro, né, esse título precisa preencher as previsões legais, né, para que ele tenha, então, validade. Aquilo que esteja ali dito nele seja, então, válido legalmente. Se não tiver, ele está descaracterizado e não tem valor legal. Tá? Por exemplo, um cheque sem assinatura, sem o valor, né, por escrito, não tem validade, porque qual é a regra? Né? O que diz? Tem que ter o valor, tem que ter. Então, isso precisa ser cumprido. Circulabilidade é uma outra característica dos títulos, né? E eles são criados com essa intenção, né, de facilitar a circulação de crédito nas relações comerciais, empresariais. Tá? Bom, quanto à circulação dos títulos, existem 2 classificações. Tá? Os títulos ao portador e os títulos nominativos. O que são os títulos ao portador? Tá? Então, o título ao portador é o que, né, circula aí com muita facilidade, porque, né, ele pode passar, né, de um indivíduo para outro, né, porque ele, né, detém aquele valor no título e ele é de posse, né, daquela pessoa que o detém. Então, eu detenho, né, a possibilidade, por ser portador daquele título, de resgatar aquele valor monetário que está ali previsto. Diferentemente do título nominativo. No nominativo, né, está expresso o nome do beneficiário. Né, e só aquele beneficiário, né, se ele não endossou para outra pessoa, só ele poderá, né, fazer aquele resgate, né, exigir o pagamento daquele título. Tá? Então, duplicatas, cheques, né, em geral são nominativos. Né? A maior parte deles são nominativos. Bom, a estrutura formal dos títulos, né, eles são ordens de pagamento, tá? Então, nos títulos vai conter ali uma ordem de pagamento e é o que a gente vê, né? Quem já utilizou cheque, né, está ali pagará, né, tá? Determinado que é para ser feito o pagamento a alguém, né? Na duplicata também, né? Tem essa descrição do, né? Ordem a ser paga a, e aí a determinação de quem? É uma ordem de pagamento, né? Então, os títulos
determinam a quem se pagar o valor que ali está expresso nele. Tá? Nós temos exemplos aí, o cheque e a letra de câmbio muito raro, assim, né, da gente ver no dia a dia, né, cheque o mais comum, né, os dois mais utilizados pelas empresas, né, letra de câmbio para pessoa física, extremamente raro. Cheque para pessoa física ainda é utilizado, né, mas cada vez mais raro, justamente porque sabemos, né, nos dias atuais aí, de meios de pagamento digitais, carteiras digitais, né, transferência de valores, né, de uma forma digital. Agora tem o Pix, facilita muito, né, esse processo de transferência de valores, né, que antes era feito em papel, né, em títulos, de uma forma muito ampla, né, era só o que tinha para fazer, né, para transferir o valor monetário. Hoje em dia, né, então está caindo em desuso, inclusive entre empresas, né, muito embora as empresas usem duplicato, usem cheque, letra de câmbio, né, elas também, né, têm meios eletrônicos para fazer essas transferências de valores, né, nas relações comerciais, tá? Então, tem uma atualização digital muito grande para a pessoa física, né, muito em breve, talvez até mesmo o dinheiro, o papel moeda, né, nós não estejamos mais utilizando, né, talvez daqui a 5, 10 anos, né, já não exista mais papel moeda, né? E para as empresas, né, essa transformação digital, né, está acontecendo numa fase mais inicial ainda, né, para nós, pessoa física, aí já, né, tem muita gente que nem pega mais dinheiro na mão, né, vai fazer pagamento, vai fazer compra, usa, né, um meio digital de pagamento, ou então até o cartão de crédito, né, tá? É cada vez mais raro. Às vezes a gente tem pouca quantidade de dinheiro em casa, né, uma padaria, enfim, alguma coisa assim, né, mas as compras, né, em geral, né, as pessoas estão usando bastante os meios digitais, né. Mas sim, existe e é válido e é previsto no nosso ordenamento jurídico, né, esses meios em papel, né, de títulos, né, que podem ser resgatados pelo detentor, né, nas instituições de pagamento. Então, um muito comum, bastante utilizado ainda pelas empresas, mais raramente utilizado hoje em dia pelas pessoas, é o cheque, né? Ele é uma ordem de pagamento, né, à vista, né, porque todo o valor que ali está, né, é restituído, né, àquele indivíduo que detém aquele título, tá? E vai sacar aquele valor, né, numa agência bancária, num banco, né, numa instituição financeira, tá? Então aí a gente tem três figuras, né? A gente tem o emitente, né, aquele que emite o cheque, é o devedor. Nós temos o sacador, aquele que detém o título, né, recebeu aquele cheque, né? O sacador é aquele que vai até a instituição fazer o saque. E a gente tem o sacado, né? O sacado é a instituição financeira. Ela que vai ser sacada, né? O valor vai ser retirado, né, pela instituição financeira, daquela conta, né, do devedor, e paga ao indivíduo que detém o título, o cheque. Tá? Lani levantou a mão, foi sem querer ou quer fazer uma pergunta? Pelo menos para mim apareceu aqui que tu tinha levantado a mão. Foi sem querer? Tranquilo. Às vezes quando a gente está pelo celular, né, aquele íconezinho ali do levantar a mão fica próximo ali, a gente rola o touch aí e acaba acontecendo. Tranquilo. Mas fica à vontade. Quando quiser fazer uma pergunta, tá? A qualquer momento aí. Muito bem. Bom, acontece que o cheque, né? Algumas coisas podem acontecer, então tem aqui um dos motivos, o chamado cheque, ou seja, o demitiu o cheque, né? O sacador o título, deslocar até uma agência, né? E vai resgatar o valor que está expresso naquele título.
e ele não tem limite naquela conta dele, né, não tem da onde o banco, né, tirar valores para fazer o pagamento do título. Isso é chamado, né, de cheque sem fundo, é irregular. Então essa dívida pode ser protestada, né, uma ação judicial daquele que detém o valor do título contra quem é o devedor, a própria a instituição financeira também, né, vai recorrer, enfim, pode dar multas, pode até encerrar a conta, né, em caso de cheque sem fundo daquele indivíduo, tá? É uma das situações que levam à irregularidade. A gente tem a figura do cheque pós-datado, né, ou seja, é para tirar numa data posterior, quem emite faz pré, né, pré-datado, então eu antecipo ali, né, a situação e pré-dato, né, o cheque, e aquela pessoa só vai poder retirar, em tese, né, na data acordada. Por quê? Se os indivíduos fizeram um acordo entre si, olha, vou te passar esse cheque aqui, mas, né, vou colocar a data aqui, né, para o dia 26, hoje é dia 24, por exemplo, né, então o dinheiro vai cair na conta, lá na minha conta, só dia 26, então tu vai lá e saca só no dia 26, tá? É um acordo de pessoas, de cavalheiros ali, né? Mas isso não tem previsão legal, não existe, né? No Código Civil, o tal do cheque, né, pré-datado, pós-datado, tá? Então, se acontecer do indivíduo, né, que recebeu aquele cheque, né, descumprir esse acordo, né, de palavra, né, que era para ir sacar no dia 26 e quiser sacar no mesmo dia que recebeu, ele pode. Vai na agência bancária, aí vai dar cheque sem fundo, né? Aí o banco pode, né, acionar aquele indivíduo que emitiu o cheque e não tinha fundos, né, para fazer o pagamento. Então dá um problema, né? Então é um acordo entre pessoas, né? E não tem previsão legal, tá? É o tal cheque pós-datado. É uma outra forma de irregularidade, né? Mas recebe uma outra classificação, tá? Bom, depois a gente tem a figura do cheque cruzado. E isso tem uma previsão legal, né? Então, aquele que emite, né, que é o devedor, né, do qual o valor vai sair da sua conta, né, o emitente do cheque, né? Ou até mesmo, né, a quem está portando o cheque, né, quem detém, né, aquele título, pode realizar a marcação desse cheque, né, com duas linhas paralelas cruzadas na parte superior esquerda do cheque, né, fazendo então dois traços paralelos. O que isso quer dizer? O que isso significa? Tá? Que aquela pessoa que detém aquele cheque, ela não vai poder sacar em espécie o dinheiro no banco. Obrigatoriamente, né, ao entregar o cheque, este valor que está ali no título, no cheque, ele é transferido para a conta daquela pessoa que detém o título. Então ela precisa ter uma conta naquele banco. Né? Então, em geral, né, por motivo de segurança, às vezes, né, quem detém o título, né, vai lá e cruza, né, porque se acontecer alguma coisa qualquer, né, aquilo não pode ser sacado no caixa, por exemplo, do banco, né. As empresas, quando pagavam, né, antigamente os funcionários com cheque, né, cruzavam ali, né, dois traços paralelos, para que a pessoa não fosse fazer o recebimento do seu pagamento no banco e saísse com o dinheiro no bolso e corresse o risco de ser assaltado. Então a pessoa, né, obrigatoriamente, o valor era depositado na conta, e aí depois a pessoa, né, sacava algum valor no caixa, né, ou, enfim, né, emitia cheques também para fazer seus pagamentos, né, para evitar essas situações, tá? Então, cheque cruzado é previsto em lei, né, é utilizado já há muito tempo, né, isso por, né, algumas situações específicas, né, tanto por pessoas físicas, né, quanto pessoas jurídicas. E temos, é claro, o cheque nominal, né? Não está expresso, né, nominalmente, está ali o nome da pessoa beneficiário daquele título. É ele, né, que detém o direito de sacar aquele valor, tá? O nome está expresso ali, tá? O cheque nominal, ele pode ser nominal à ordem ou nominal não à ordem, tá? O nominal à ordem, né, ele pode ser transmitido por endosso. Tá? O beneficiário, a pessoa que detém aquele título, que o nome dela está ali naquele cheque, né, vai assinar no verso, né,
autorizando o pagamento pelo banco. Tá? Nominal à ordem. Então, eu posso, né, fazer essa autorização. Nominal não à ordem, tá? Aquele que não se transmite por endosso. Então, no anterior, né, nominal à ordem era endossado, né? O indivíduo vai lá e coloca o nome atrás para quem pagar. Tá? Era dele e ele colocou o nome atrás. O banco pode não aceitar também, né? Então, se tu vai passar ele para outra pessoa, então faz um cheque para ele, né? Para que ele possa sacar no nome dele. Basta ter uma previsão legal. E algumas instituições financeiras, né, por questão de segurança, às vezes tem um entrave ali, tá? Nominal não à ordem, então, que não se transmite por endosso, ou seja, o cheque, né? Nominal, o nome que ali se apresenta, né? Só pode ser pago à própria pessoa do beneficiário. É o cheque nominal não à ordem, ou seja, não tem um endosso atrás, né? Em que o próprio beneficiário, né? Colocou ali o nome de outra pessoa, enfim, assinou, né? Ali, tá? Como tem muita, né? Ou tinha, né? Na época que o cheque era muito utilizado, né? Tinha muita falsificação de assinatura, enfim, né? Tinha essa situação dos bancos, né? Não aceitarem muito esse endosso aí, o nominal à ordem, né? Paga só para aquele nome que está expresso ali, né? No cheque mesmo, tá? Muito bem. Muito mais utilizado, né? A duplicata mercantil, muito mais utilizado pelas empresas, né? Na relação comercial, compra e venda, né? De máquinas, equipamentos, mercadorias, né? Entre elas, tá? Prestação de serviços. Inclusive, quem já fez contabilidade no primeiro ciclo, né? Vai lembrar que lá na contabilidade, no ativo e no passivo, a gente tem o registro das duplicatas, né? Ou seja, a empresa que detém a duplicata, ela tem uma duplicata a receber. Ela vai registrada no ativo, lá na contabilidade, né? A empresa que deve o pagamento de uma duplicata, né? Vai registro das duplicatas a pagar lá no passivo, né? Então, quem já fez contabilidade vai lembrar desse detalhe aí. Quem não fez, né? Já vai ficar, né, antenado aí, né? Atento quando isso acontecer. Elas são, então, duplicatas que demonstram a relação financeira entre as empresas, né? Ou uma hora ela tem o direito a receber, ou outra hora ela tem o dever de pagar, né? Uma duplicata. E como um título, né? Ela tem uma previsão legal, tem que cumprir, né? Com aquelas características de formalização, né? Formalismo, circulabilidade, enfim. Com relação ao formalismo, né? Tem regras. Esse título, né? Duplicata, para ele ter valor, né? Ele precisa ser preenchido corretamente, né? Em diversos elementos, tá? Na nossa imagem aqui, se demonstra, né, esses elementos que precisam estar preenchidos na duplicata, né? Então, o credor, ou seja, aquele indivíduo que detém direito a receber aquele valor, indivíduo, entre aspas, né, aqui é pessoa jurídica, né? Então, tá ali, né, o nome da empresa, né? É um microempreendedor individual, né? José da Silva Júnior, Companhia Limitada. Então, o credor é essa empresa, né? Tem que ter a expressão do valor de forma numérica, então tá aqui o valor, né? Vocês conseguem visualizar bem ali, é R$ 574,78, né? Então está expresso o valor monetário, né? Numericamente. A gente tem também, né? Os demais dados, tá? Do credor, não é só o nome, né? Da empresa, nem o endereço, vai o CNPJ da empresa, né? A inscrição estadual da empresa, né? O município, enfim, e a data de emissão, né? Dessa duplicata, tá? Data de vencimento da duplicata, né? O número dessa duplicata, vai o nome da empresa devedora, né? O nome dela, endereço, né? O CNPJ dessa empresa devedora, a inscrição estadual dela, todos os dados dessa empresa que está devendo, né? Ela emitiu essa duplicata para essa empresa, né? Que é credora, né? Deve ter comprado um produto, alguma coisa dessa empresa, essa duplicata vai ser executada, né, em algum momento, né, no prazo previsto, né, o vencimento dela 4/4 de tal ano. O valor, além de estar expresso numericamente, né, assim como acontece no cheque, né, entre pessoas físicas, né, na duplicata entre empresas, também é expresso, né, textualmente, né, é por extenso também o valor
expresso. Tá? Nós temos também um espaço de assinatura do devedor. Tá? Então, o responsável financeiro pela empresa, o presidente da empresa, né, vai assinar, enfim, essa duplicata. Tá? Então, esses são os dados básicos aí que não podem faltar na duplicata, que vão lidar aquela questão do formalismo, né? Certo? Atos cambiários, né? É uma outra possibilidade, né? Títulos de câmbio, né? Muito comum as empresas, né? Estarem fazendo, às vezes, compras, né? De matéria-prima, né? De empresas do exterior, e esses contratos, né? Às vezes, são em moeda estrangeira, geralmente em dólar, né? E os títulos, né? Também podem, né? Ter essa situação de ato cambiário, ou seja, ela, né, a moeda trabalhada, né, em outro país. Tá? Dentro do ato cambiário, a gente tem a figura do aceite. Né? Então, o sacado, né, seria o banco, por exemplo, né, que é o sacado, né, ou uma instituição financeira, ela se compromete a pagar aquele valor que está no título ao beneficiário. Tá? Aquele valor que está ali, enfim, né, nominalmente expresso na data do vencimento. Tá? Esse sacado, que é o banco, né, ele vai buscar esse valor lá da conta, né, da empresa devedora. Tá? Ao momento que ele aceita, né, esse título, né, e faz essa transferência, né, do valor para o beneficiário, né, esse aceite ele é irretratável. O que significa? Né? Bom, estava expresso lá no título, né, um valor lá de, né, tantos $1.000, por exemplo, né, e foi pago a título de uma empresa no exterior, por uma compra que foi feita, né, de matérias-primas. Aí o banco vai lá e paga aquela empresa. O valor foi transferido para a conta desta outra empresa. Então, como está constando ali, né, é irretratável, ou seja, mas ele não me entregou a matéria-prima, né, eu quero de volta o valor. O banco não pode ir lá, né, puxar o valor de volta daquela conta que ele pagou e passar para o emitente do título de volta. Isso é irretratável. Tá? Ou seja, tem uma previsão legal que diz que o banco não pode ir lá mexer de novo naquela conta. O dinheiro já foi transferido, ele é o aceitante, ele aceitou e isso é irretratável. Tá? Mas a empresa fica prejudicada? Vai recorrer ao judiciário, né? Às cortes nacionais, cortes internacionais, para resolver a situação. Depois de aceite, né, não pode ser mais retornado. Tem a figura do aval, né, que corresponde a uma garantia cambial, né, que é firmada por terceiro, garantindo o pagamento do título. Tá? Isso é uma possibilidade, né, que existe. Né? A empresa devedora pode, enfim, dar uma garantia cambial, né, através, enfim, de uma instituição financeira que vai garantir o pagamento daquele título. Né? Essa outra instituição dá o aval para esse pagamento. Tá? Bom, os títulos, em geral, podem ser protestados? Podem, né? Houve algum problema, alguma situação, né? Esse, chamado protesto, é o meio possível, legal, né, para registrar que o título não foi pago por algum motivo. Tá? Então, o título pode ser protestado, né, judicialmente, né, e se torna, então, uma dívida aí, né, a uma contenda no Poder Judiciário. Tá? Então, um título protestado pode levar, né, a problemas para a empresa, né, ela pode sofrer alguma sanção legal, ela pode pagar multas, né, em função da emissão de títulos, né, duplicados, por exemplo, que não há o recurso financeiro, né, para pagar o seu fornecedor. Tá? A empresa pode começar a ter limitações de acesso, inclusive, né, aos mercados. Tá? Tem a figura do endosso também, né, nas duplicatas, atos cambiários, né, semelhante ao que ocorre, né, com o cheque. Né,
entre pessoas físicas, tá? O endosso tem por objetivo, então, transferir o direito daquele título de crédito a um outro credor, né? Então, a empresa devia para mim, né? Eu vou lá e endosso, né? Com o nome de outra empresa, né? E repasso aquela dívida. Então, aquela outra empresa passa a deter o direito de cobrar aquele emitente inicial, tá? Chamado de endosso. Pessoal, antes da gente tratar aí do direito empresarial, gostaria de saber de vocês aí sobre os títulos de crédito. Tem alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Ninguém? Dúvida sobre o conteúdo, né? O colega perguntando do trabalho, a gente falou a respeito do trabalho no início da aula, tá? Não sei se estava conectada antes, Caroline, ou não. Se não estava, né? Depois dessa gravação é disponibilizada, tu pode assistir de novo, né? Do início, a gente tratou aí do trabalho novamente, tá, Caroline? De qualquer forma, também lá no contrato pedagógico a gente tratou da mesma coisa que a gente tratou na aula de hoje. Brenda mandou tudo certo, a Ciele também mandou tudo tranquilo. Muito bem, então vamos continuar, já que a respeito do nosso conteúdo de aula aí, não houve mais dúvidas, né? Sobre o trabalho, né, gente? Tem que assistir lá o contrato pedagógico, pode assistir de novo essa aula que está gravada, está sendo gravada, né? A gente explicou isso no início da aula de hoje, tá? Para não ficar muito repetitivo, né? Senão a gente, toda hora que entra alguém novo na aula, né? A gente explica tudo de novo. Então, é importante, né? Por esse motivo, aí, ter essas gravações, justamente para vocês terem essas consultas que podem fazer novamente, né? Nas nossas aulas, tá? Não sei se a Carol tá aí. Ok, Carol? Combinado? A Caroline Consul, que perguntou ali. Para não confundir, né? Acho que tem mais de uma Carol na turma. Tranquilo? Acho que a Caroline Consul tentou habilitar o áudio aí, mas não saiu o som aqui para nós. Tá me escutando? Agora sim. Ai, tá caindo direto, desculpa, eu não consegui ver na hora que tu me explicou, ele travou e caiu. Pode me explicar de novo, falar de novo? No trabalho, a gente falou dele bem no início, tá? Foi uma explicação relativamente longa ali, acho que uns 15 minutos, mais ou menos. E para a gente não interromper a aula no meio novamente, se tu não te importar de assistir depois, essa aula está sendo gravada, né? Bem no início dessa aula, a gente explicou o passo a passo ali, novamente, do trabalho. Pode ser, Carolina? Tranquilo, fica. Pode ser, fica aonde o link daí, depois da aula? As aulas gravadas, né? Todas elas ficam no Aula, Classroom. né? Desde a primeira aula, todas elas estão no Classroom, tá? Tá, tranquilo. Tá? Inclusive, a explicação sobre o trabalho disciplinar, né? A gente repetiu, na verdade, ela hoje, tá? Mas ela já está disponível lá desde a primeira aula, lá o contrato pedagógico, a gente falou também do trabalho disciplinar, né? Então, já tem um vídeo falando sobre ele, que foi o contrato pedagógico, que também já está ali na barra atividades do Classroom, né? O tópico vídeos aulas ao vivo. Então, tu pode escolher de qual dos dois tu quer ver, tá? Tu pode ver daquele lado, contrato pedagógico, é até recomendável, porque talvez, como tu tem essa dúvida do trabalho,
provavelmente tu não, de repente não assistiu lá o contrato pedagógico ou não lembra, né? Então é bom assistir de novo o contrato pedagógico, porque além do trabalho, a gente tratou de outros tantos aspectos importantes aí da disciplina, né? Prova, trabalho disciplinar, atividade avaliativa no Moodle, calendário de aulas, como funciona o Classroom, enfim, tudo, né? Então fica a recomendação para assistir lá o contrato pedagógico. Mas se tu Sim, eu queria assistir lembra só do trabalho, papel, aí no início da aula de hoje a gente trabalhou aí esse aspecto do conteúdo do trabalho disciplinar também, tá? Tá, tranquilo. Tranquilo? Obrigado. Ah, né? Muito bem, legal. Vamos adelante. Então, fechou ali o títulos de crédito, né? Vamos continuar então com a segundo assunto, que é o direito empresarial. Tá? Então, o direito empresarial, né, tem previsão então na nossa Constituição e, né, está regulamentado, né, e está devidamente registrado no nosso Código Civil. Tá? Então, novamente, né, as leis, primeiro elas definem as coisas para depois falar de como, né, essas relações acontecem através das normas, né, legais. Então, lá no Código Civil, tem a definição do que é empresa, o que é empregado, quem pode ser, né, empresário, quem pode ser empregado, né. Então, não deixa de ser, então, né, uma técnica, né, comum aí a todos os códigos. Tá? O Código Civil, então, lá no direito de empresa, ele define, né, que empresa é uma organização dos fatores de produção, capital e trabalho, no exercício de uma atividade econômica que vai promover, então, a produção e circulação de bens e serviços com finalidade lucrativa. Então, empresa, ela é uma organização econômica com uma finalidade lucrativa. Ela explora, né, o capital, os bens, né, no trabalho, né, converte, né, isso tudo em bens e serviços que ela vende e obtém capital através dessa venda. E esse capital ela paga os funcionários, paga os impostos, né, obtém o seu lucro. Tá? Assim que funciona, então, o processo econômico. Né? Quanto mais empresas houverem, né, num país, mais rico esse país. Né? Quanto mais empresas com bom desempenho houver no país, mais rico ainda é esse país, porque vai gerar mais emprego, impostos, né? E mais bens de consumo para aquele país. Tá? Então, quanto mais empresas, né, e empresas melhores, melhor é um país, porque a gente, né, acaba tendo uma condição, né, no mercado de trabalho muito positiva. Quanto menos empresas tiver, quanto piores forem, né, as empresas em termos de gestão, né, menos trabalho gera, menos emprego gera, menos renda, né, e empobrece o país. Então, as empresas são importantes, né, e tudo que se relaciona, né, ao direito de empresa tem uma importância muito relevante, né, para o bem-estar social, né, dos povos de qualquer país. Então, para o Brasil não é diferente, né, e aí isso está regulamentado no nosso Código Civil. E tudo aquilo que é correlato ao direito de empresa, né, sempre tem, né, discussões, né, tem atualizações, né, tem revisões, né, importantes nessas leis. Né. Já visto que já houve aí, né, uma reforma trabalhista, tem uma outra reforma, né, numa área do direito que está para acontecer aí, que é a reforma tributária, que causa impacto nas empresas, na competitividade das empresas, tanto interna quanto externamente ao país. Né. Então, tudo que é correlato ao direito de empresa tem essa significação, né, que são essas, né, entidades dentro de um país que vão gerar, de fato, a riqueza do país, né, vão dar salário para as pessoas, né, e vão fazer a economia acontecer e girar. Tá? Então, o primeiro tipo empresarial aí é o empresário individual. Tá? Essa previsão está no artigo 966 do nosso Código Civil. Né? A define aí o que é empresário, né? É aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou serviços. Especificamente, o empresário individual é uma pessoa física, tá? Que explora uma atividade empresária.
alguns exemplos, né, de pessoa física que é empresário individual. Um dentista, por exemplo, né, tem o consultório dele, né, ele não tem mais sócios, né, ele é uma pessoa física, um indivíduo, né, ele pode ser classificado como empresário individual. Isso traz alguns benefícios para esse indivíduo, é claro, né, em termos de simplificação de impostos, né, menos impostos a pagar, né, facilidades, enfim, de abertura da empresa, fechamento da empresa, né, contratação, enfim, de funcionários, tá? Mas aí é um indivíduo, né, é uma pessoa física que se classifica como empresário individual. Por exemplo, dentista, mas pode ser médicos, enfermeiros, né, contadores, advogados, né, e podem se classificar como empresário individual, por exemplo. Mas alguém, por exemplo, lá, que faz venda, né, comércio de alguma coisa, né, e é só ele, né, e não tem uma constituição, né, com outros sócios, né, é só ele fazendo as suas vendas, né. Uma pessoa que faz artesanato, pode ser empresário individual? Pode. Uma pessoa que faz bolo e vende, né, ele pode ser empresário individual? Pode, né, tem uma facilidade aí de acesso a muitas coisas, né, para o empreendedor individual, tá? Inclusive, vai ter o seu CNPJ, isso vai dar acesso a ele a crédito e microcrédito, né, nos bancos, né, vai facilitar que esse indivíduo tenha, né, acesso a diversas outras facilidades que se destinam, né, a empresários, tá? Além do empresário individual, a gente tem a figura, né, das sociedades, né? As sociedades são tipos empresariais, né? Certo? Então, sociedades, por quê? Onde se associam, né, algumas pessoas, mais de uma, portanto, né, formando assim uma organização, uma empresa, tá? Então já não pode mais ser classificado como empresário individual. Então tem 2 sócios, 5 sócios, 6 sócios, 10 sócios, enfim, é uma sociedade, tá? Ela celebra um contrato, né? E nesse contrato, né, fica ali definido, né, as obrigações, né, de cada sócio, né, os deveres de cada sócio e, claro, né, como os resultados obtidos através dessa atividade empresarial vão ser partilhados entre eles, tá? Então, na medida em que cada um pode, né, entrar na sociedade com uma determinada quantidade de capital distinta, né, cada um terá um percentual de participação, então, dentro dessa sociedade. Isso deve estar previsto, né, no contrato que celebra a criação dessa sociedade, tá? Bom, é previsto, né, no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil, né, que alguns indivíduos não podem exercer atividade empresarial, não pode ser sócio de empresa, não pode ter empresa no seu nome, né? Quem são esses indivíduos? Tá? São 6 ali. Então, um deles é deputados e senadores, tá? São impedidos de ter empresa, ser sócios de empresa, tá? Por uma questão de conflito de interesses, tá? Então, a lei já impede, né? Porque são os deputados e senadores, né? O poder legislativo. E é eles que fazem as leis. Então, por um conflito de interesses, né? Eles não podem ser empresários, porque poderiam fazer leis que beneficiariam as suas próprias empresas, tá? Então, a lei já impede isso. Funcionários públicos também são impedidos de serem empresários ou sócios de empresas, tá? Porque o funcionário público, né, atuando, né, nos poderes municipal ou estadual, né, ou federal, né, tem acesso a informações privilegiadas, né? Nesse sentido, né, a lei também veda, né, que eles possam ser empresários. Os membros da magistratura, né, do Poder Judiciário, então juízes, membros do Ministério Público, né, pelos mesmos motivos anteriores, né, eles vão trabalhar, né, com as leis, vão ter informações privilegiadas, né. Poderia acontecer, né, de um juiz pegar um processo que é um processo trabalhista da sua própria empresa, por exemplo, né, aí um conflito de interesse e, portanto, a lei, né, impede que juízes, né, membros do Ministério Público sejam empresários, tá? Qualquer tipo de juiz, seja juiz da primeira instância, seja juiz do Supremo Tribunal Federal, né, todos eles são impedidos de realizar atividade empresarial. Os militares da ativa também são impedidos, né,
em função de, né, estarem ligados ao poder público, né? Corretores leiloeiros também, em função de informações privilegiadas, e os empresários individuais e sociedades que sejam devedoras da Previdência Social. Então, se eu sou um empresário individual, fali, né, a empresa quebrou e eu fiquei com dívida. Ou sou uma sociedade, uma empresa limitada, fali, a empresa ficou com dívida na Previdência Social. Posso abrir outra empresa? Se tiver dívida na Previdência, não, né? Então tem um impedimento legal aí em relação a isso, tá? Bom, no nossa previsão legal, né, tem uma classificação de sociedades, né? Nós temos as sociedades personificadas e as sociedades não personificadas. As sociedades personificadas, ela tem personalidade jurídica. Elas são legalmente constituídas, né? Tem direitos e deveres, né? As sociedades não personificadas, elas não são legalmente constituídas, elas não têm personalidade jurídica, né? Muito embora, né, às vezes exerçam ali uma atividade econômica, né, mas uma atividade econômica não legalizada, tá? Então, um vendedor de rua, por exemplo, né, é uma atividade, né, não personificada, né? Então, se ele não tem, né, um MEI, né, que não é um microempreendedor individual, né, ele está trabalhando de forma ilegal. Isso faz com que ele não tenha direitos, né, de realizar esse tipo de comércio, né, podendo, inclusive, ter suas mercadorias apreendidas, enfim, né, não tem alvará de funcionamento, né, não tem autorização para ocupar aquele espaço público, enfim, né, e todas as situações precisam ser legalizadas, né. Quem é que tem, então, esses direitos, né? As sociedades personificadas, e aí podem ser classificadas em sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade cooperativa. Todos os 4 tipos, né, são tipos empresariais, né, previstos no nosso ordenamento jurídico, cada uma, claro, né, com as suas características próprias. Tá? Bom, as sociedades simples, né, são aquelas que estão relacionadas a atividades profissionais técnicas, né, tratando-se de uma sociedade não empresária, no sentido de que são exercidas por pessoas físicas, né? Então, uma sociedade simples é um empresário individual, né? Um contador, um arquiteto, né? Que exerce uma atividade, né, individual, classificado então como sociedade simples, né? Porque lembra, né? No microempreendedor individual é uma pessoa jurídica que uma pessoa física que detém, né, características de empresário, né? Mas não é uma atividade empresária, né? Sociedade limitada, essa é uma natureza jurídica, né, onde a empresa é constituída por mais de um sócio, tá? Uma sociedade simples, né, um microempreendedor individual é, né, um único indivíduo que consta como empresário, né? Na sociedade limitada são 2 ou mais sócios, né? Nesse tipo de sociedade limitada também, né, dependendo do limite de faturamento anual, a empresa pode se enquadrar no Simples Nacional, né? Os atos que vão constituir, né, essa sociedade também são previstos num contrato, né, determinando ali quais são os direitos e deveres dos sócios, né, e quais são os percentuais de participação desses sócios dentro dessa sociedade. Essa, então, é a sociedade limitada, e ao lado, né, do nome da razão social da empresa, né, vai lá a sua forma jurídica, né, sendo representada pela sigla LTDA, né, que é Sociedade Limitada. Depois nós temos a sociedade anônima. Da mesma forma que a sociedade limitada, né, o nome da empresa, né, quando ela é uma sociedade anônima, na sua razão social, né, vai lá o SA, né, a sigla SA, significando que aquela empresa é uma sociedade anônima. Diferente da empresa limitada, da sociedade limitada, né, as ações da empresa, né, sociedade anônima, elas são negociadas, né, na Bolsa de Valores, né, e elas são amplamente, né, comercializadas, né. Então, em geral, né, o acionista da empresa, né, é aquele que detém um certo número de ações daquela empresa. Então, a sociedade anônima, né, tem o capital aberto, a sociedade limitada tem capital fechado, né, os donos das ações
são sócios, né? A sociedade anônima não, né? Qualquer pessoa pode ser, né, dono de alguma ação, né, que está sendo negociada na Bolsa de Valores. Em geral tem as regras, né? Quem detém lá, a partir de um determinado percentual de ações, tem direito, né, a voto, né, a um assento no conselho administrativo da empresa, enfim, né? E essas ações são no Brasil, né? Negociadas aqui na nossa Bolsa de Valores de São Paulo, né? A Bovespa. Né? Então, um exemplo aí de empresas que são sociedade anônima, né? A Renner, por exemplo, Lojas Renner, né? É sociedade anônima. A Magazine Luiza, sociedade anônima. A Gerdau, sociedade anônima. Né? Todas as empresas, né? Essas que a gente citou como exemplo, né? E outras, né? Elas têm o seu nome listado na Bolsa de Valores. E qualquer um de nós, pessoa física, né, abrindo uma conta numa corretora, né, a gente pode ir lá e comprar uma ação de qualquer uma dessas empresas. Tá? Aí, claro, elas sofrem, né, alteração do mercado, né? A gente comprou uma ação de determinado valor, essa ação valorizou, depois, se quiser vender, né, vende a ação, né, e tem o ganho de lucro dessa ação. Mas, como acionista, né, eu também corro o risco, né, de a empresa ir mal, né, a ação desvalorizar e eu, né, ter a redução do valor patrimonial das minhas ações. Tá? Então, em geral, né, o acionista da empresa, o que ele faz? Né? Se ele é um acionista de menor, né, montante e número de ações, não participa da administração da empresa, né, ele compra essa ação a um determinado valor e espera subir para vender. Né? Ou então, né, se essa empresa paga dividendos, né, ele compra as ações, né, e vai acumulando ao longo do tempo as ações para ir recebendo os dividendos. Né. Então, as empresas que têm, né, uma certa lucratividade, né, são obrigadas aí, por lei, a repassar aos seus acionistas, né, claro que tem que ter uma previsão no estatuto da empresa, né, de até 25% dos lucros, né, para os acionistas, tá? Claro que depende da empresa, os bancos têm um valor maior que tem que repassar, né? Fundos imobiliários, né, tem que repassar também os seus lucros para os detentores daquelas cotas, enfim. Mas aí é outra situação, né? Fundo imobiliário é cotas, sociedade anônima são ações, tá? É muito interessante, né, esse assunto das sociedades anônimas, né? Daria vazão aí para a gente, né, ter inclusive um curso só sobre isso, né? Sobre ações, a sociedade anônima, numa linha toda financeira, né? Mas é o nosso objetivo aqui, né? Essa disciplina é de direito e legislação, esse conteúdo financeiro, né? Pode acabar ficando aí para quem vai fazer contabilidade ou para quem vai fazer administração lá para o segundo ciclo, né? Para as disciplinas de administração financeira, né? E assim por diante, tá? Muito bem. Temos também a sociedade cooperativa, tá? Então, elas têm por finalidade prestar o serviço aos seus associados, né? Então, na sociedade anônima, a gente tem, né, acionistas, né? Na cooperativa, nós temos associados, tá? Então, a sociedade cooperativa, ela presta serviços, né, a esses associados, né? Então, de dar um associado, ele tem lá seus direitos, enfim, a sociedade anônima, né? Ela é uma modalidade de sociedade, né, formada aí por pessoas chamadas associados. Esses associados, tá, eles não respondem civilmente, né, no caso, por exemplo, da falência de uma sociedade cooperativa. O que ocorre, né, de forma diferente lá na sociedade anônima e na sociedade limitada, por exemplo, né, os sócios ali vão responder juridicamente, inclusive, né, com as dívidas que possam advir, né, de uma falência. Na sociedade cooperativa, não, né? Os associados não respondem, né, civilmente, tá? Elas não estão sujeitas, né, nesse sentido, a busca, né, de valores dos sócios para cumprir com obrigações legais, né, em função de dívidas e de falência, tá? Nas outras, sim. Na SA, na limitada, né, em caso de falência, o juiz pode determinar que, além do leilão, né, dos bens da empresa, né, a justiça pode alcançar os bens pessoais dos sócios, né, daquela tipo de empresa limitada, né, ou da empresa SA
Então, a justiça pode determinar, né, a venda, né, de terrenos, móveis, imóveis, né, daquele sócio. Tá? Porque o que pode acontecer numa sociedade anônima, numa sociedade limitada, né? O empresário decidir passar os bens da empresa para o seu próprio nome, né? E aí, né, decreta a falência, não tem mais nada no nome da empresa, né? Não tem como pagar, né, os direitos trabalhistas, os fornecedores, os impostos devidos, né? Por isso a lei prevê que na sociedade anônima, na limitada, o judiciário pode alcançar, né, os sócios liquidando, né, os seus bens ou parte dos seus bens a fim de pagar dívidas, tá? E aí geralmente é nessa sequência, tá? Se a sociedade, né, abre falência, paga primeiro, né, dívidas trabalhistas, paga os impostos devidos e, por fim, os fornecedores. Muito bem. Nós temos outros tipos societários que estão em desuso, tá? Que é o nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, tá? A gente não vai tratar aqui, né, porque eles estão em desuso, mas vocês podem acessar a apostila de vocês, né, a título de conhecimento e ler lá, né, sobre as sociedades em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações, tá? Mas elas estão em desuso, né, não estão sendo mais fazendo parte aí do nosso dia a dia, tá? Empresas antigas ainda que tem, mas já estão passando para tipo SA, limitado, enfim, né? Então, provavelmente, numa reforma, né, esses tipos, inclusive, deixem de constar, né, na lei, tá? Liquidação de sociedade. A gente até já falou um pouquinho, né, a respeito disso, né? Então, na liquidação da sociedade, se faz uma apuração de todas as dívidas a serem pagas, né, e as demais obrigações a serem cumpridas, né, e posteriormente é feita a partilha dos bens, tá? A liquidação da sociedade acontece quando é decretada a falência, né, e aí então, né, se apura, né, todos os bens da empresa e se verifica, né, se aquilo que ela detém é suficiente para pagar suas dívidas. De novo, né, em sequência, primeiro, dívidas trabalhistas, segundo, impostos, terceiro, se sobrar dinheiro, os fornecedores, tá? No entanto, para, né, que isso aconteça, né, tem que ter sido decretada a falência, né, e a empresa realmente não tem possibilidade de recuperação. Tá? Na lei de falências, existe essa figura da recuperação judicial. Então, antes de ser decretada a falência, o Poder Judiciário, né, pode determinar que a empresa tenha lá um prazo de 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, né, para se recuperar, né, financeiramente. Isso chama recuperação judicial. Se ela se recuperar, né, ela continua existindo enquanto empresa, né, pagou suas dívidas, né, parcelou essas dívidas e continua existindo enquanto empresa. Ela sai dessa situação, né, de recuperação judicial. Tá? Existe também a figura da recuperação extrajudicial. Tá? É uma possibilidade que as empresas têm de negociar com, né, os seus credores. Né? Ela deve, né, e antes que esses credores, né, acessem a justiça pedindo a execução das dívidas e a empresa acaba entrando em processo de falência e recuperação judicial, né, ela pode fazer uma recuperação extrajudicial. Né? Em geral, né, os advogados das partes, né, vão, enfim, né, realizar, né, um acordo ali para as empresas, né, de uma forma que o devedor receba, né, aquilo que receba, não pague aquilo que ele deve, né, e, né, o credor também seja satisfeito nas suas necessidades. Tá? Isso é positivo, né, e tem uma previsão, então, até é legal que isso aconteça, né, porque se entrar em processo judicial, né, o credor pode demorar muitos anos para receber aquilo que lhe é devido, porque no processo judicial, né, leva-se muitos anos, né, uma recuperação extrajudicial, por exemplo, né, isso pode ser acordado, né, em parcelas, né, pagar em algum, né, um número de meses aquela dívida, né, mas se entrar numa recuperação judicial, o juiz pode determinar que aquela empresa, enfim, tem um prazo lá, né, para tentar sair, né, 2, 3, 4, 5, 10, até 20 anos, talvez, né, e o credor vai ficar esperando, né. Então, numa recuperação extrajudicial, um acordo entre as partes, né, isso é bom para quem deve, é bom para o credor, porque, né, não entra em processo judicial. Tá?
Então, em processo judicial, o devedor pode, né, sofrer lá uma decretação de falência, né? E aí o empresário não quer, né, fechar a empresa. O credor, se entrar em recuperação judicial, pode demorar muito tempo, né, essa recuperação e não receber os valores. Então, a recuperação extrajudicial é bom para os dois, né? Claro, se conseguirem entrar em acordo. Intervalo, gente. Podemos fazer um intervalinho? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo que nós tratamos? Por enquanto, tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Muito bem, gente. Então, conforme a gente combinou, né? Já desde lá do início da primeira aula, né? Todas as aulas, a gente, depois do intervalo, na volta, a gente faz a chamada ao vivo, né? Online. Eu abro a chamada, vou chamando os nomes e vocês vão respondendo, né? Depois da chamada, no segundo momento da aula, né, a gente tem as nossas atividades, são exercícios de aula que a gente faz no Classroom. Em todas as aulas tem isso, né? Então, a gente vai ali até às 22 horas, né? Colocando atividades, vocês vão fazendo essas atividades que são exercícios do conteúdo que a gente acabou de ver na primeira parte, tá? Então, repito, são atividades de aula, são exercícios, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. As atividades que valem notas são no Moodle, tá? Aí vale um ponto cada uma das atividades avaliativas lá no Moodle, tá? Atividade de aula e exercício, certo? Então vamos fazer um intervalinho, 15 minutos. São 20 horas e 30. Voltamos então às 20h45. Um intervalinho para vocês tomarem um café, né? Fazerem algum lanche. E daqui a 15 minutos, né? A gente retoma então com a nossa chamada e com atividades, né? Nessa segunda parte da aula. Tá, gente? Até daqui a pouquinho. Vou fechar o microfone e a câmera. 20h45, retornamos.